Então, essa semana, o assunto, digamos assim, né, é a ecologia da paisagem. Eu vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre a questão de restauração, né, restauração ambiental. Essa temática da ecologia da paisagem, ela tem crescido muito dentro da florestal, de uma forma geral, né, das ciências ambientais e agrárias, porque cada vez mais tem avançado a tecnologia, né, no uso de imagens de satélites, no uso de tecnologias de geoprocessamento, os drones, vantes. Então, todas essas ferramentas atuais e modernas têm facilitado muito o uso, né, e a análise da paisagem de uma forma geral. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma área de conhecimento que cada vez mais tem se destacado, né? A tal ponto que ecologia da paisagem, enquanto ciência, né, ela cresceu, hoje já tem várias disciplinas em curso de graduação e inclusive cursos de pós-graduação específicos sobre ecologia da paisagem, né? Principalmente se tratando das análises dessa paisagem, das chamadas métricas de paisagem e assim por diante, planejamento da paisagem. Bom, quando a gente fala paisagem, né, e pensando num público mais amplo e geral, né, normalmente as pessoas imaginam paisagem como uma região de beleza cênica, né, algo que se destaque por, né, por a sua natureza, né, que chame a atenção, uma bela vista, né, uma situação como essa, né, uma praia bonita, com belezas naturais de destaque, né, nesse caso, o Fernando Noronha, né, a gente pode pensar mais regionalmente, né, um belo pôr do sol aqui na região, certamente quem mora por aqui sabe que isso é realmente as pessoas param, né, para apreciar esse momento no final do dia, né? Então, são situações como essa, né, são o que normalmente as pessoas vão associar a uma bela paisagem, né? Mas, quando a gente fala de paisagem, a gente está falando de também interferência humana sobre essas estruturas naturais, né? E essas interferências humanas, elas já ocorrem há muito tempo na nossa paisagem como um todo, desde que o ser humano, né, está presente dentro dos ambientes naturais, ele, de certa forma, interfere nessa paisagem, né? Então, situações como essa, que é Machu Picchu, né, são quase testemunhas da história, né, de como isso acontece já há bastante tempo, né? E as transformações, elas podem ser bastante significativas, né, a ponto de realmente a gente alterar totalmente a topografia e as estruturas ali presentes, né? Nesse caso, esses terraços, né, de produção de arroz na China, né, milenares também, né, que trazem uma configuração bem interessante a essas estruturas naturais, né. Ou situações mais próximas ou mais recentes, né, como as interferências humanas mais significativas, onde a transformação da paisagem ela se dá de forma quase que completa, né? Então, a gente literalmente constrói uma nova concepção de um ambiente a partir das nossas interferências sobre essa paisagem. Também uma outra coisa que é interessante desconstruir um pouco é a ideia de que sempre paisagem, ou quando se fala de paisagem, a gente está falando de algo bonito, cênico, né, com grande interferência, ou sem uma grande interferência humana, né. Então, de uma forma geral, por exemplo, uma situação como essa, né, onde a gente tem um solo degradado, né, mal utilizado, com processos erosivos, né, isso também faz parte dessa paisagem e das ações que nós temos sobre esses ecossistemas. Então, em resumo, né, a definição da ecologia da paisagem, ou da definição de paisagem,
é um conjunto de estruturas naturais, então, que envolve os ecossistemas naturais e sociais. Então, relacionadas às atividades humanas de uma forma geral, de um determinado lugar, né? E sempre tem essa interatividade entre esses dois elementos naturais e sociais. Então, em algumas situações, a gente tem estruturas mais naturais, ou seja, com pouca interferência humana, e em outros momentos a gente tem paisagens extremamente culturais, ou seja, com grande interferência humana sobre essa paisagem, como é o caso ali das cidades que anteriormente eu mostrei. Quando se fala em analisar essa paisagem, então, né, que faz parte dessa ciência que é a ecologia da paisagem, basicamente a gente pode categorizar essa paisagem em 3 elementos centrais. O primeiro deles é a matriz, ou seja, aquilo que predomina nessa paisagem, aqui representado nesse esquema, né, por esse fundo branco quadriculado, que a gente chama o grid, né? Então, aquilo que vai predominar nessa paisagem como um todo. Os fragmentos ou manchas, né, aqui representado por essas formas verdes, que normalmente são os hábitats naturais, né, ou o que sobrou dos hábitats naturais dentro dessa paisagem, né, então, locais onde existe ainda a possibilidade do desenvolvimento das espécies nativas, de uma forma geral, e os corredores, nessas estruturas mais lineares e que atravessam a matriz, conectando esses fragmentos ou manchas. Então, esses são 3 elementos, vamos dizer assim, centrais da análise dessa paisagem como um todo. Então, em termos de unidades de paisagem, né, só um outro esquema. Por exemplo, se a gente pensar uma matriz que é uma matriz agropecuária, né, então a gente pode ter diferentes elementos dentro dessa matriz agropecuária, então uma área que é agricultura, uma área que é pastagem, uma área que é reflorestamento, compondo essa paisagem ainda a questão das manchas ou fragmentos, né, então nesse caso representados aí por essas estruturas, A1, A2, A3 e os B também, né? De certa forma, transitando entre a matriz e conectando esses fragmentos, os corredores. Né? Vejam que nesse exemplo, os fragmentos com a letra A, né, 1, 2 e 3, têm essa conexão através dos corredores, enquanto os fragmentos B não têm essa conexão entre si, entre os corredores, com os corredores, né? Então, são normalmente como isso é avaliado. Na prática, né, como que isso se dá, hoje, bastante com as imagens de satélite, que cada vez estão mais acessíveis, disponíveis e com alta qualidade, né? Então, hoje, por exemplo, uma ferramenta como o Google Earth, que é gratuito e disponível a qualquer pessoa, né, tem uma qualidade muito boa, né, e uma frequência, né, de captura de imagens também bastante recente, que permite, né, qualquer pessoa acessar e, pelo menos de forma mais empírica, fazer uma avaliação dessa paisagem, né. Então, nesse caso, uma imagem de satélite, aqui de Santa Catarina, uma região que é basicamente produtora de arroz, né, arroz irrigado, então predomina nessa paisagem aí essa atividade agropecuária, né, além de áreas de pastagem, silvicultura, pomares e assim por diante, né. Então, a matriz é essa matriz agropecuária, mas a gente também consegue identificar fragmentos de vegetação nativa ainda, né? Então, remanescentes da floresta original, né, que ficaram, que permaneceram, e também os corredores, e nesse caso muito associado a cursos d'água, né, os rios, basicamente porque eles já são uma estrutura de corredor quase que natural, né, tem essa forma alongada, né, comprida, né,
e em função das necessidades de manter a vegetação ciliar, ou seja, as áreas ripárias no entorno dos rios, por serem áreas de preservação permanente, elas acabam exercendo essa função de corredor ecológico, unindo esses diferentes fragmentos na paisagem, né, através da matriz, né? Então, são os três principais elementos aí nessa análise da paisagem como um todo. Bom, a questão central, né, por que estudar a paisagem, né? O principal foco da análise da paisagem está nesse fenômeno que se chama fragmentação. Ou seja, a gente originalmente, né, tinha todo o território ocupado por ecossistemas naturais, por vegetação nativa, e isso, em função do processo de ocupação desse território, foi bastante fragmentado, ou seja, foi substituída essa vegetação original, essa vegetação nativa, para outros usos da terra, né? Então a gente tem aí um processo que a gente chama fragmentação. Nesse caso, a parte cinza representa a matriz e as manchas ou fragmentos, né, essas estruturas que permaneceram, que remanesceram dentro dessa paisagem. Vejam que isso é uma sequência, né, ou uma consequência da nossa ocupação desse território enquanto seres humanos, né, e do uso que a gente acaba tendo da terra nessas diferentes áreas. Vejam que isso já acontece há muito tempo, né? E isso se intensificou bastante, e aí falando mais do Brasil, né? Nos últimos 500 anos, com a chegada dos portugueses, né? E os diversos ciclos econômicos que foram desenvolvidos, né? Então, se a gente pegar aqui só mais os ciclos econômicos, principalmente associados à Mata Atlântica, né? Então, a gente tem um primeiro ciclo lá do pau-brasil, né? Todo mundo estudou isso praticamente no colégio, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, café, né? São os ciclos econômicos ainda na época que o Brasil, né, era uma colônia de Portugal. Mais recentemente, aí a gente pega de final de 1800, início de 1900, a exploração madeireira do território como um todo, né? A substituição dessas áreas de vegetação nativa para fins de agricultura, né? E aí, principalmente a partir de 1950 em diante, uma intensificação da agricultura, uma chamada modernização da agricultura e um crescimento das cidades e indústrias, né? Então, hoje a gente tem, com certeza, aí, várias atividades econômicas, né, que estão ocupando espaço e território do que originalmente ocorria nessas diversas regiões. Tudo isso foi muito importante, né? A gente, né, o país que a gente vive, a sociedade que se desenvolveu e tudo mais, ela foi baseada nessa história, né, de aproveitamento desses recursos, né? Mas tudo isso também tem uma consequência, obviamente, né? E boa parte dessa consequência está em cima desse processo de fragmentação, né? Então, se a gente considera aí o bioma da Mata Atlântica, né, vocês já estão conhecendo bem lá, por causa dos exercícios que fizeram, né, ocupa 15% do nosso território, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né, por diversos estados, principalmente esses mais litorâneos em relação ao Oceano Atlântico, né, e uma das questões bem importantes sobre a modificação dessa paisagem é que nós temos aí 120 milhões de habitantes ocupando esse território, o que certamente gera um impacto bem significativo, né? Então, uma das consequências é esse processo de fragmentação muito intenso, né? Hoje se estima aí na faixa de 10%, 12%, depende qual é a metodologia que é usada, né, para fazer esse processo de levantamento.
Então, se a gente fizer um recorte aí, pegando um pouco mais aí o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, Rio de Janeiro, a gente vê que o processo foi bastante intenso de fragmentação, né? Hoje o que a gente tem são alguns remanescentes, né, representados por esses pontos verdes, né, que dependendo da região eles são mais concentrados, né, então mais contínuos, e dependendo da região eles são bastante dispersos, né. Normalmente, onde tem mais uma concentração dos fragmentos, né, então uma continuidade maior dessas áreas de vegetação nativa são as áreas de difícil acesso, áreas com serra, né, com topografia bastante acidentada e assim por diante. Então, aí, as estimativas, esse do SOS Mata Atlântica. Bom, qual é o problema desse fenômeno chamado fragmentação, né? O primeiro, direto, é a perda de habitat. Então, na medida que tu tira a vegetação nativa para fazer outro uso da terra, seja ele agricultura, plantios de pinos e eucaliptos, seja para fazer uma cidade, uma estrada, o que for, né, você tem uma perda de habitat, ou seja, uma perda de um local onde aquelas espécies habitavam, ocupavam e que agora não tem mais. Então, essa é uma perda direta do processo de fragmentação. Mas, além disso, tem a chamada perda indireta, que é justamente a ruptura da possibilidade de comunicação entre esses fragmentos que sobraram. E por que é importante as espécies se comunicarem entre esses diferentes fragmentos? Basicamente, porque as espécies precisam trocar material genético. Os indivíduos daquela espécie, né, precisam trocar material genético, né, para conseguir perpetuar essa espécie a longo prazo. Vocês imaginem uma situação, né, de alguns indivíduos que ficam confinados num espaço sem essa possibilidade de troca, né? Vai haver troca somente entre os indivíduos presentes ali, né? Isso a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo vai gerar o que a gente chama de endogamia, ou seja, cruzamento entre aparentados. E toda a endogamia gera o que se chama uma depressão por endogamia, que pode levar essa espécie à extinção. Então, ela precisa trocar material genético. Tá? Como que animais fazem isso? Basicamente, transitando entre os territórios, né, e fazendo os cruzamentos entre os indivíduos. Bom, plantas não se deslocam, não caminham, mas contam com os animais para fazer isso, né? Levando sementes, frutos de um lado para o outro e fazendo o processo de polinização também entre diferentes indivíduos. Então vejam que essa comunicação ela é muito importante e dependente dos animais, tanto para eles mesmos, para a espécie deles mesmos, quanto para as outras, no caso as plantas que dependem desses animais. Como eu disse, esse processo de fragmentação ele é uma consequência histórica, né? Então a gente já viu muito rapidamente, muito brevemente, alguns desses fenômenos aí. É muito difícil imaginar que a gente vai reverter completamente isso, ou seja, que a gente simplesmente vai abandonar as nossas cidades, as atividades produtivas de agricultura, de pecuária, de plantios, para deixar a floresta regenerar e voltar a ser aquilo que era antes, né? Então, para piorar essa situação, além de a gente não abandonar o que a gente está fazendo, as populações continuam crescendo, as populações humanas, né, continuam crescendo e demandando mais recursos, né? Então, qual que é o ponto fundamental e talvez um dos grandes desafios que vocês, como profissionais, vão ter lá na frente, né? Como adequar essa nossa paisagem a essa realidade, ou seja, como adequar essas unidades naturais que sobraram, esses remanescentes que sobraram, com a necessidade de produção de recursos, produtos e desenvolvimento da nossa sociedade.
Então, de que forma a gente compatibiliza essas duas demandas, a da conservação e a demanda de uso de recursos naturais, né? E aí surgem diversas possibilidades, né? Diversos caminhos são possíveis nessa tentativa justamente de minimizar os impactos gerados pelas nossas atividades produtivas, né? Vão desde questões individuais, como a questão do consumo consciente, a opção por produtos certificados e assim por diante, até mudanças na forma, né, no jeito de produzir. Hoje a gente tem uma agricultura extremamente industrializada, baseada no monocultivo, ou seja, no cultivo de uma única espécie, né? A pecuária da mesma forma, a silvicultura da mesma forma. A gente tem uma sociedade muito baseada no consumo, né? Sem muito cuidado com os impactos daquilo que está sendo consumido e assim por diante, né? E aí, várias possibilidades aí, né, destacadas algumas, que eu vou tratar um pouquinho mais hoje. Então, nesse sentido, né, uma das coisas que eu particularmente tenho me dedicado enquanto pesquisador, enquanto professor da universidade, né, são as estratégias de restauração, né, mais popularmente chamadas recuperação de áreas degradadas, né. Inclusive, a disciplina de existe uma disciplina de restauração dentro do curso de engenharia florestal, né, mais para frente lá no curso, que vai tratar esse assunto, obviamente, com mais detalhes, né. Hoje eu vou simplesmente dar uma pincelada em algumas das questões que a gente trabalha em relação a isso. E por que restauração, ou por que é importante trabalhar a restauração, né? Porque a gente tem um número significativo, uma área significativa dentro da Mata Atlântica que precisa ser recuperada, especialmente as áreas de preservação permanente e de reserva legal dentro de propriedades agrícolas. Se a gente fizesse só isso, recuperar as APPs e reservas legais, a gente já teria garantido pelo menos 30% dos remanescentes da Mata Atlântica no país. Pelo menos 30%. Vocês lembram lá do mapa que hoje a gente está em torno de 10%. Então a gente realmente conseguiria dar um grande avanço em termos de conservação se a gente recuperasse todas as áreas que, por lei, já precisariam ter sido recuperadas, né? Então, hoje a gente eu trabalho basicamente com dois grupos de estratégias, né, de recuperação de áreas, uma delas chamada nucleação, em que a gente tenta potencializar o processo de regeneração natural dessas florestas. Então, de que forma a gente consegue contribuir para que o próprio ambiente possa desencadear esse processo de regeneração das áreas que foram derrubadas. E um segundo grupo de técnicas e de estratégia é os sistemas agroflorestais, né? Sistemas que, de certa forma, tentam combinar um pouco melhor essa questão das unidades produtivas com a conservação, né? Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho de algumas iniciativas, né, mas quem assistiu esse final de semana o Globo Rural, né, eu sei que é cedo, 8h30 no domingo, né, mas dá para assistir depois, né, na Globo News ou mesmo na internet, né. Não perca, vejam, façam questão de que vejam um projeto de recuperação de áreas na Amazônia com sistemas agroflorestais. Tá? Procurem lá, que vale bastante a pena ver essa iniciativa. Bom, o que é, ou que conjunto de técnicas faz parte a nucleação? Uma delas é transposição de solo. Veja, quando a gente tem uma área degradada, talvez um dos principais elementos que são prejudicados numa área degradada é o solo,
E o solo é a base de desenvolvimento dessa vegetação e de todo o ecossistema. Então, a gente precisa nos concentrar em recuperar o solo, né? A transposição do solo, ela é uma forma de a gente, de certa forma, colaborar com esse processo da recuperação do solo. O que se faz, basicamente? Se busca, numa área conservada, um solo, né, um solo bem estruturado, conservado, com presença de micro-organismos, fauna, semente, matéria orgânica, e se traz parte desse solo bastante preservado, conservado, para a área degradada. E dessa forma a gente inocula um pouco, né, dessa diversidade do solo nessa área degradada. Isso, com o tempo, né, vai colaborando com esse processo de recuperação do solo que foi perturbado, né, por a atividade que existia ali anteriormente, né. Um exemplo interessante, né, quando a gente busca, por exemplo, solos de áreas como, por exemplo, os bracatingais, né, que é uma planta típica aqui da nossa região, bastante com uma capacidade bastante interessante de fixar nitrogênio, crescimento rápido, produção de biomassa, né? As sementes dessas bracatingas germinam, né? E a gente tem aí, ó, mais ou menos 1 metro quadrado, uma grande quantidade de indivíduos dessa planta, né? Ela cresce bastante rápido, consegue se desenvolver mesmo sobre solos relativamente pobres, né? Produz uma grande quantidade de biomassa, que é muito importante depositar essa matéria orgânica no solo, produz sombra, né, para o desenvolvimento das outras espécies, e produz abrigo também para os indivíduos que estão ali presentes. Talvez vocês lembrem, né, tomara que sim, da aula que a gente falou sobre interações ecológicas e falou das interações que a bracatinga pode ter, né, e o potencial que ela tem. Então, imaginem isso, de certa forma, sendo viabilizado numa área que até pouco tempo era degradada. Então, qual é a importância de certa forma, inserir esse elemento dentro dessa área degradada? É só um exemplo, a bracatinga, mas isso funciona para várias espécies que são introduzidas através, né, do banco de sementes presente nesse solo. Uma outra técnica usada na nucleação é trazer a chuva de sementes. Vejam, numa floresta, né, quando a gente tem plantas que produzem, obviamente, flores e, na sequência, os frutos, né, parte desses frutos e das sementes caem ali no chão da floresta, vão germinar, produzir novos indivíduos e assim por diante. Numa área degradada, eu não tenho ninguém para fornecer essas sementes, frutos e matéria orgânica. Então, eu vou lá e tenho que buscar isso de uma área que está produzindo, né? Então, a gente leva esses coletores, essa estrutura lá para a área de vegetação conservada, deixa lá um tempo, 1 mês, 2 meses, e depois coleta essas sementes, frutos, folhas, né, tudo que tiver ali dentro desse coletor e leva para a minha área degradada, né? E por que isso é importante? Porque eu estou trazendo, além de sementes, né, que vão gerar novos indivíduos, crescer, se desenvolver, assim por diante, também eu estou trazendo plantas, né, sementes de plantas que produzem frutos o ano inteiro. E isso é fundamental se eu quero, imagino, né, restaurar uma comunidade funcional, ou seja, que tenha a possibilidade de se perpetuar naquela área. Porque eu preciso ter na área fonte de alimento para os animais o ano inteiro. Vocês se lembram quando eu comentei sobre fragmentação e que as plantas dependem dos animais para fazer esse processo de fluxo gênico, de comunicação, né? Mas para que os animais permaneçam numa área, eles precisam ter comida, e precisam ter comida o ano inteiro. Então é por isso que é importante a gente ter fornecimento de alimento dentro de uma paisagem florestal o ano inteiro para esses animais. Animais precisam de 2 coisas para permanecer numa área. Precisam ter alimento e precisam ter abrigo, né?
Então, pensando ainda nessa colaboração dos animais com o processo de recuperação, né, outra estratégia bastante usada é a dos puleiros, né? Então, instalar puleiros nessas áreas degradadas. Claro que aqui o grupo de animais que é basicamente privilegiado por essa técnica são os pássaros, né? A maioria deles tem um comportamento onívoro, ou seja, come tanto animais, principalmente insetos, né, quanto frutos. Então eles vão nas áreas conservadas, né, nas áreas que têm frutos, consomem esses frutos e vêm para as áreas abertas, que normalmente são as áreas degradadas, para fazer a caça dos insetos. E nesse processo eles transportam essas sementes, da mesma forma que a gente estava fazendo antes com os coletores, eles fazem, né, com esse movimento entre as áreas degradadas e as áreas conservadas, né? Quem já observou o comportamento de pássaros, né, sabe que eles vão lá, por exemplo, consomem uma grande quantidade de frutos ou sementes, e quando eles vêm para essas áreas para fazer a caçada, eles liberam boa parte dessas sementes através das fezes, né? Então a gente tem uma dupla função aí, a gente tem a adubação, digamos assim, da área e a liberação das sementes por parte dos pássaros. Então aqui, né, também serve essa questão dos puleiros, serve para a questão do descanso, né, e abrigo para essas aves que são dispersoras de sementes, né? E por fim, dentro das técnicas de nucleação, a gente tem as transposições de galharias. Nesse caso, é literalmente uns amontoados de troncos, galhos, pedras, né? E por que que isso é importante? Por causa da história dos abrigos, né? Os abrigos para os animais, né? Nesse caso, obviamente, animais de pequeno porte, né? Como insetos, roedores, cobras, né? Lagartos, pássaros. Mas lembre-se que isso é a base das cadeias tróficas, né? Também lá no início do nosso semestre, quando vocês tinham que desenhar, né, as cadeias e teias tróficas, vocês devem lembrar de ter representado lá esses pequenos animais, né? E vejam que a gente precisa, de certa forma, resgatar essas cadeias tróficas para os ambientes naturais, os ambientes que estão em processo de recuperação. Então aqui um exemplo, né, de uma área lá degradada, né, solo completamente descoberto, onde foi feito esse amontoado de galhos, troncos e assim por diante, né. Ali tem matéria orgânica em decomposição, tem uma grande quantidade de insetos, os insetos atraem os pássaros, de certa forma, acabam atraindo os lagartos, cobras, né, então todo o estabelecimento da cadeia trófica acaba ocorrendo a partir de uma simples, entre aspas, deposição de matéria orgânica naquela área ali, né, que com certeza vai colaborar bastante para o desenvolvimento desse local, né. Então, aqui no caso algumas imagens de pássaros, né, nidificando, ou seja, fazendo ninhos, né, produzindo seus filhotes. Alguém pode dizer, mas e se a cobra for lá e comer os filhotes do passarinho? Bom, faz parte. Isso são o estabelecimento das cadeias tróficas, né? Vejam que para a natureza, para o processo de, né, dentro da recuperação de áreas, o processo de manutenção dessa fauna, né, a morte, entre aspas, de um indivíduo é a possibilidade de vida do outro, né? Então isso faz parte do processo. Como um todo, as cadeias tróficas são dessa forma estabelecidas, né? Tem também a questão de plantio de mudas, né? Plantas, né, que são introduzidas nas áreas degradadas fazendo o plantio, como nesse caso a araucária ou uma outra espécie arbórea. Mas vejam que dentro de um ambiente como uma floresta, as árvores são muito importantes, mas elas são um dos elementos que fazem parte dessa área, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu vejo com frequência, né, e vocês talvez já devem ter visto isso, se resumir o processo de recuperação de áreas degradadas a plantio de mudas, né?
Ah, foi plantado não sei quantas mudas lá na beira do rio, aparece um monte de político para tirar foto, gente lá, né, molhando a plantinha com regador, tal. O que não é um problema, mas a gente tem que pensar que quando a gente está falando de restauração de ecossistemas naturais, é muito mais complexo do que plantar mudas, né? Esse estabelecimento das cadeias tróficas, da funcionalidade desse ecossistema é fundamental para que isso tenha sucesso a longo prazo. Senão, o que a gente vai ter, novamente, né, da mesma exemplo da fragmentação, é uma coleção de espécies, ou seja, um conjunto de indivíduos que está ali presente, mas que a médio prazo acaba não se desenvolvendo. Desculpa, eu acho que eu vi que agora que tem alguém que levantou a mão. Pode falar, Luan, né? Isso, boa tarde, professor. Boa No tarde. processo de nucleação, quando acontece a transposição de solo, já se tem estudos para que ocorra esse processo em grande escala, a nível de hectare, recuperação, assim, tipo, de um pedaço bem grande de terra? Sim, sim. A gente tem algumas experiências com empresas do setor florestal aqui na região, né? E que são recuperações de áreas de grande quantidade, né? A grande questão é se você tem ou não da onde retirar esse solo, né? Se você tem esse solo disponível, porque você pode imaginar assim, não adianta eu daqui a pouco estar recuperando uma área e para recuperar essa área eu estar degradando outra área, né? Ou seja, retirando o solo de uma quantidade tão grande que eu vou degradar outra área para recuperar a minha área. Mas sempre que tu tem um solo disponível para isso, é bem importante conseguir utilizá-lo. Então, por exemplo, já aconteceu, né, projetos aqui em que você tem recuperação de áreas após uma obra, como, por exemplo, uma hidrelétrica, né? Então, tem toda uma área do lago que vai ser suprimida a vegetação porque vai criar o lago, ou seja, vai ter água ali, né? Então, você pode aproveitar todo aquele solo orgânico que estava ali, que vai ficar embaixo d'água, para recuperar as outras áreas que não vão ser utilizadas, né? E quando a gente fala desse solo orgânico, a gente não adianta cavar um buraco lá de 1 metro de profundidade, porque a parte viva desse solo está nos primeiros 10, 15 centímetros no máximo, né? Então a gente está falando justamente dessa área superficial do solo, onde a boa parte da vida desse solo está ali presente, né? Também tem uma experiência de larga escala com projetos de mineração na Amazônia, usando técnicas de nucleação e basicamente transposição de solo. O que que acontece lá? Eles têm uma área de mineração de bauxita, né, que é a matéria-prima para fazer alumínio, em que eles derrubam uma área de vegetação mais ou menos de 300 hectares todo ano, e eles têm que recuperar essa mesma quantidade da área que eles já exploraram, né? Então, quando eles fazem isso, eles aproveitam todo aquele solo mais orgânico da área que eles vão iniciar uma nova mina para recuperar a área que foi feita a mineração no ano passado ou 2 anos atrás, né? Então, de toda forma, são áreas ou locais onde que você tem essa disponibilidade do solo, né, para fazer esse uso. Sim, pode falar, Lu. Compreendi. Dentro desse processo que acontece na Amazônia, com a recuperação ali da área degradada, isso que a empresa está fazendo de tirar uma parcela da floresta e depois repor ela novamente, se enquadra como sustentabilidade? E qual que seria o conceito definido de sustentabilidade dentro de um sistema florestal? Então, vamos pensar assim, vamos ter que começar pelo início, né, dessa história, né? Uh, a empresa ela tem uma exploração de bauxita para fazer alumínio que é licenciada, né? Ou seja, existe um processo de licenciamento ambiental disso. Se é sustentável ou não é um termo bastante complexo, né? Porque
o que que significa ser sustentável nesse caso, né? Se a gente continua crescendo ou continua demandando um produto como alumínio, né, e crescentemente como alumínio, e a gente não consegue reciclar todo o alumínio que a gente utiliza, a gente vai precisar cada vez mais, né? Nesse aspecto, né, o processo não é sustentável, porque a gente continua demandando mineração, né, de produtos para aumentar a crescente procura por esse recurso que é o alumínio, né? Mas isso não necessariamente é um problema da empresa que faz a mineração, porque a empresa, por que que ela faz a mineração e por que que ela continua fazendo a mineração? Porque a sociedade nossa, né, continua demandando alumínio, né? Então, será que isso talvez não está basicamente na forma como nós estamos usando esse recurso que é o alumínio, né? Será que a gente não teria que pensar nesse aspecto para pensar se isso é sustentável ou não, né? E funciona assim para o alumínio, para o plástico, por exemplo, plástico derivado de petróleo, né? Continuamos demandando crescentemente produtos à base de plástico, né? Reciclamos pouquíssimo plástico, né? Então, será que isso é sustentável? Perfeito. Eu poderia fazer quando alguém fizer esse questionamento para mim sobre a sustentabilidade propriamente dita, explicar com um conceito de analogia, quando você coloca, por exemplo, uma quantia de dinheiro no banco e quando aquela quantia começa a render em juros, essa porcentagem de juros seria a sustentabilidade? Ou não? Um pouco sim. A questão é assim, ó, sustentabilidade de um recurso florestal, por exemplo, né? Se a gente for pensar, né? Para ser bem prático. Eu quero explorar madeira de uma determinada área. Até que ponto eu tenho sustentabilidade no uso desse recurso madeireiro? Se a quantidade de madeira que eu tiro consegue ser reposta por aquele ambiente num período de um ciclo, sei lá, de tantos anos que eu vou voltar naquela área e explorar madeira de novo, né? Então, eu vou lá numa área e retiro mogno, vou imaginar, lá na Amazônia, eu vou lá e retiro mogno, sei lá, 100 metros cúbicos de mogno hoje. Eu vou voltar lá naquela área, daqui a 20 anos, tirar mogno de novo. Se eu não conseguir tirar de novo 20 metros cúbicos de mogno, é porque o meu processo tem algum problema. Ele certamente não é sustentável do ponto de vista de repor aquilo que foi retirado. Então, essa é a lógica por trás da sustentabilidade. E vejam que quando a gente pensa em sustentabilidade de uso de recurso florestal, especificamente, mais importante de saber quanto eu posso retirar é quanto eu tenho que deixar. Porque aquilo que eu deixo do recurso é o que garante o próximo a possibilidade de exploração, e não aquilo que eu retiro, né? Então, essa é talvez uma das questões aí que demandam muito mais estudo e conhecimento para saber se as nossas práticas são sustentáveis ou não, né? Eu sei que a gente, né, as pessoas usam esse termo sustentabilidade muito facilmente, digamos assim, né? Eles dizem assim, isso tem uma sustentabilidade, mas na verdade pode ser que é só uma sustentabilidade do ponto de vista econômico, ou seja, se paga, mas a sustentabilidade vai muito além da questão econômica, por exemplo, né? Rafael, tu quer comentar alguma coisa? Pode ir. É porque, sei lá, eu posso estar meio equivocado, mas, por exemplo, sempre quando se fala na restauração de algum ambiente degradado, enfim, na minha percepção, tu vai ter que ou tu já ter plantios de muda necessários para recuperar, e de mudas que eu digo gramíneas, tipos arbóreos e de primário, secundário, terciário, enfim.
ou tu vai ter que retirar essa área degradada, né, essa vegetação, de algum outro lugar. E daí, esse outro lugar, aquilo que tu tinha relatado, né, professor? Ah, tu tem que permitir a regeneração ou a possibilidade daquela área que tu retirou algum recurso, né, a ela voltar no seu estágio natural. Ou não tão natural, né, dependendo. Uhum. Uma percepção que eu vejo bastante, e daí entra naquilo que tu tinha relatado ali, da questão do petróleo, porque o petróleo não é um recurso renovável. Tipo, demora bilhões e bilhões de anos para formar o petróleo. Então, tipo, a questão não é, aí dentro do petróleo não entra na questão de regeneração do ambiente, sim na disponibilidade do recurso. Seria Sim, mais ou menos isso, né? sim, você tem razão nessa, a tua análise tá perfeita. A única coisa em relação à recuperação de áreas é que tu tem diferentes níveis de degradação também, né? Por exemplo, eu estou comentando essas áreas de APP, reserva legal de propriedades, onde que o nível de degradação geralmente não é tão grande. Assim, a gente degradou mais suprimindo a vegetação, eventualmente processos erosivos do solo e tal. Mas a gente tem casos bastante graves de degradação. Por exemplo, como aconteceu nos acidentes ali de Mariana e Brumadinho, né? Então você tem um processo de degradação extremamente alto, com contaminação de solo, com uma deposição muito grande de um material lá que era rejeito, né, do processo de mineração. Então, essas áreas, elas demandam ações muito mais contundentes do processo de recuperação do que, por exemplo, isso que eu estou falando agora para vocês, assim, né? Então, vai demandar realmente um investimento bastante significativo. Áreas que às vezes são contaminadas, por exemplo, por petróleo, né? Então, você tem um problema ali que é bastante severo, né? Quer ver os exemplos mais extremos que a gente tem no planeta hoje? Radioatividade, né? Então a gente tem exemplos como lá a Fukushima ou lá aquela que virou série até agora recente, Chernobyl? Chernobyl, em É, que as Chernobyl. áreas continuam completamente, ou deveriam estar completamente isoladas, porque você não tem uma segurança ainda, por exemplo, das pessoas morarem naquele local. Tão grave é o grau de contaminação por radioatividade. Tá? Inclusive tá fazendo aniversário hoje. É hoje? É. É, por coincidência, nem não sabia. Né? Então vejam que realmente a gente, enquanto ser humano, né, tem um potencial de degradação bastante significativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um potencial do ponto de vista técnico e científico de contribuir com esses processos de recuperação, né? Então, aí realmente um mercado de trabalho, digamos assim, para quem segue essa área, essa linha, bem interessante, porque as demandas são crescentes, né? Professor, do ponto de vista da ecologia, a superexploração que vem acontecendo nos oceanos, no que diz respeito à pesca, Uhum. para sustentar o nosso estilo de vida, como o senhor mencionou recém, isso ao longo de pouquíssimos anos já vai interferir na nossa vida e já está interferindo, né? Porque Sim, quando tá sendo tirado as espécies e tipo, eles querem, o pessoal vai tirar o atum, por exemplo, mas acaba tirando outras espécies que são extremamente importantes para que a ecologia daquele meio se mantenha, né? exatamente, Então, porque é exatamente aquilo que eu falei, assim, ó, o que está se fazendo na pesca? Está se tirando tudo que pode. Ah, eu tenho que tirar tudo que pode, porque se eu não tirar, o meu vizinho, né, o outro barco, a outra companhia, a outra não sei o que, vai tirar, né? Então eu vou lá e cato a maior quantidade de peixe, coisa que eu posso para ganhar a maior quantidade de recurso de dinheiro que eu posso, porque eu não sei se eu vou conseguir tirar de novo. Quando deveria ser exatamente o contrário, nós deveríamos estar pensando assim:
quanto que eu tenho que deixar de recurso pesqueiro para que no ano que vem eu possa voltar aqui e tirar novamente o recurso pesqueiro, e no ano seguinte da mesma forma, e no ano seguinte da mesma forma. Só que não é a lógica do que está implantado nesse sistema de exploração de recurso natural, que é o sistema capitalista, onde que a lógica é conseguir ganhar a maior quantidade possível de dinheiro no menor tempo possível. E aí, realmente, a gente esgota muito facilmente e muito rapidamente qualquer recurso natural. Eu só estou lendo aqui o que a Laís escreveu no chat, né? Só precisar de mais análise do que só plantar os mundos. Isso. Sim, Laís. Sim, por pelo menos 2 motivos, né? Áreas urbanas, né? Nem sempre as espécies, né, que a gente planta em áreas urbanas acabam sendo adequadas do ponto de vista de crescimento, né? Então a gente vê isso com frequência, né? As pessoas plantarem, por exemplo, espécies arbóreas de grande porte em calçada que depois, né, ou vai ter que ficar lá literalmente torturando a árvore, né? Podando ela, cortando galho e coisa para não atingir os fios, para não quebrar a calçada, para não derrubar muro, não sei o quê. Ou a planta, depois de um tempo, é cortada porque ela literalmente está atrapalhando, né? Então, esse é um problema, né? Que por isso que precisa pensar bem. E o segundo problema está associado àquilo que vocês, de certa forma, tiveram contato com a história das espécies exóticas invasoras, né? Com frequência, plantas ornamentais, e aí entram também as espécies arbóreas ornamentais usadas no paisagismo, usadas na arborização urbana, são espécies exóticas invasoras que, inclusive, são problemáticas para a fauna e para as pessoas, né? Então, isso é bem frequente e requer um conhecimento mais amplo sobre as espécies. Bom, continuando aqui, os sistemas agroflorestais, né? Então, como eu falei para vocês, vale a pena, olhem lá a reportagem do Globo Rural, né? São sistemas em que, de certa forma, então, em vez de a gente continuar pensando numa lógica como hoje se faz, que é monoculturas, ou seja, ou se planta soja, ou se planta milho, ou se cria gado, ou se cria ave, ou se cria, ou planta pinos, ou planta eucalipto, a gente basicamente trabalha com monoculturas, né? Será que a gente não consegue, de certa forma, compatibilizar diversas formas de vida, diversas espécies num mesmo ambiente e ainda assim conseguir ter um retorno econômico, um retorno do ponto de vista da alimentação e assim por diante, né? Então, sistemas agroflorestais, de certa forma, eles tentam combinar esses diferentes elementos, né, da paisagem em áreas que continuam sendo áreas produtivas, né? Tem ganho bastante destaque recentemente os sistemas agroflorestais. Várias resoluções, leis, né, no país têm incentivado esse tipo de prática, né, principalmente por ser considerado uma prática de interesse social. E aí, pequenos produtores, especialmente, são beneficiados com esse tipo de estratégias, né? Para isso, uma questão fundamental é o conhecimento das espécies e do ambiente, tá? Aquilo que eu acabei de falar para a Laís em relação ao uso de espécies em arborização vale muito para sistemas agroflorestais. A gente precisa conhecer bem as nossas espécies e os ambientes, né? Na maior parte dos casos, a gente conhece muito pouco, né? Parte disso porque a gente tem uma diversidade muito alta e tudo mais. Parte disso é também consequência desse nosso processo de urbanização
em que a gente se afastou muito dos ecossistemas naturais e hoje conhece muito pouco, né? A gente conhece muito menos espécies do que os nossos avós conheciam. Isso, de certeza, praticamente não preciso fazer essa enquete, porque eu tenho certeza que vai se desencadear dessa forma, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de espécies que a gente tem trabalhado nas propostas de sistemas agroflorestais aqui para a região. Claro que essas espécies vão variar dependendo da região que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, essa é uma espécie medicinal, né, que a casca é utilizada como fins medicinais, ela é seca e depois moída, né, e utilizada para fins medicinais. E o que que acontece, né, ou acontecia? Muitos produtores, quando tinham a possibilidade de vender isso como um produto, tiravam tudo o que podiam de casca danta e vendiam para ganhar dinheiro, porque não sabiam quando que iam poder vender de novo, né? Só que se eles tiram toda a casca, ou o máximo de casca que eles podiam, eles matam a planta, né? E aí, consequentemente, né, não tem sustentabilidade aí na exploração desse recurso, né, e certamente, do ponto de vista da conservação, isso é um prejuízo, né. Então, foi bastante trabalhado, né, com produtores ali da região de Caçador, principalmente aqui em Santa Catarina, como explorar essa casca de modo que eles tenham uma renda, que eles tenham a possibilidade de uso desse recurso, mas que ao mesmo tempo, né, a planta consiga se recuperar desse processo de exploração. Outra planta bastante importante do ponto de vista medicinal e muito usada também, principalmente no sul do Brasil, é a espinheira santa, né? Talvez a planta medicinal com maior quantidade de comprovação da sua eficiência e eficácia do ponto de vista medicinal, né? Uma planta que também era muito explorada, vendida, né? Até meio de forma ilegal por parte dos produtores, né? E que hoje já tem um bom mercado, né, e muitos produtores que têm trabalhado, né, efetivamente com o manejo dessa espécie, né, o que garante, de certa forma, a manutenção das populações naturais. Caraguatá ou gravatá é uma bromélia, né, uma bromélia de chão, né, que produz uma inflorescência bastante bonita, como vocês podem ver aí em cima, né, e os frutos são usados na medicina popular para fazer uma espécie de um xarope, né, que é muito usado para fins de bronquite, asma, questão respiratória, basicamente, né. E essa planta também ela é muito usada pelos agricultores, principalmente no Planalto Norte de Santa Catarina, para fazer cerca viva, né, porque ela tem uns espinhos, né, muito fortes. Mas é uma planta que tem uma importância ecológica muito grande, né? Muitos pássaros se alimentam das flores, do néctar, né, das flores, e também muitos roedores, principalmente, se alimentam dos frutos, né? Então é uma planta que realmente tem uma interação bastante grande com a fauna e uma importância social bastante grande nessa região também. Tem diversas plantas que são alimentícias, né, desde frutas, hortaliças, tubérculos, né, muitas nativas, né, que têm um consumo bastante informal, né, eventual, as pessoas vão lá, consomem um fruto, eventualmente lembram, né, da época que eram criança, que ia na casa da avó e consumia tal fruto e tal. Mas cada vez mais isso tem ganho mercado e destaque, inclusive, né, tem um conjunto aí de plantas chamadas as plantas alimentícias não convencionais, ou punks, né? A maior parte delas são espécies nativas e espontâneas, ou seja, que você não precisa nem plantar, é o chamado inso, né? Por muita gente, e que tem uma importância do ponto de vista nutricional bastante significativo e pode ser usado para alimentação, né? A gente, apesar de ter uma grande diversidade de espécies, se alimenta, na maior parte de vezes, de espécies exóticas, né? E aí tem muitas espécies que poderiam ser enquadradas, né? Aqui nas imagens, né, da esquerda para a direita, a gente tem o araçá, o physalis, né,
a cerejeira nativa, ou cereja do Rio Grande, e o jaracatiá. Um exemplo interessante é o palmiteiro, né, o Euterpe edulis, né, que por muito tempo foi explorado o palmito dessa planta, dessa palmeira, né, a tal ponto que a espécie hoje está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Isso porque a exploração desse palmito gera a morte do indivíduo, né? Então, a partir do momento que cortou para retirar o palmito, aquele indivíduo morreu, né? No entanto, hoje em dia, está se valorizando bastante a produção de frutos dessa planta, né? Ela é um parente muito próximo do açaí da Amazônia, né? O nosso aqui da Mata Atlântica se chama Euterpe edulis, enquanto o da Amazônia, o açaí, entre aspas, verdadeiro, é o Euterpe oleracea, né? Com um gosto extremamente semelhante, né? Muito utilizado e né, muitas pessoas gostam e aprenderam a comer o açaí, né? E aí a vantagem da exploração do Euterpe edulis para frutos e não para o palmito é que não existe a morte do indivíduo. Então você consegue a cada ano, né, fazer o uso desse recurso florestal sem necessariamente comprometer as populações naturais. Um exemplo bem interessante de como a gente desperdiça os nossos recursos naturais, não reconhece eles, né? É a goiaba da serra, a Aca seloviana ou feijoa seloviana, uma espécie nativa do Brasil, né? Principalmente da região sul do Brasil, das regiões mais de altitude. Mas se vocês olharem esses produtos todos que estão aqui, né? Nenhum deles é produzido no Brasil. Essa planta ela foi levada, né? Hoje existe em produção comercial dessa espécie na Austrália, Nova Zelândia, Colômbia, França, Estados Unidos, né? Se vocês procurarem por esse nome feijoa na internet, vocês vão ver uma quantidade enorme de vídeos e matérias sobre essa espécie, né? Sobre o uso dessa espécie mundo afora. No entanto, no Brasil, pouca gente conhece essa espécie ou já consumiu essa espécie, apesar dela ser nativa, né? Então, hoje em dia, de certa forma, já está se iniciando, né, já tem algumas produções comerciais no sul do Brasil, né, mas está se iniciando principalmente a questão do processamento desses frutos também, né, transformação em geleias, sucos, fermentados, o uso dela como planta ornamental também, né, porque ela tem flores, inclusive, extremamente bonitas, né. A araucária, né, uma planta típica aqui das regiões mais altas, né, muito conhecida em todo o Brasil, né, pela produção do pinhão, também está na lista de espécies ameaçadas de extinção, nesse caso pela exploração da madeira, né, que por muito tempo foi explorada indiscriminadamente, né, foi retirado absurdos volumes, né, totalmente inconcebíveis de madeira dessa planta, vendido, né, para a Europa, Estados Unidos, né, retirado praticamente a troco de banana, né, porque as pessoas não se interessavam muito pela madeira em si, elas queriam era se livrar da floresta para fazer agricultura, né. Em muitas situações, hoje em dia, né, a araucária está muito mais valorizada pelo pinhão, né, o valor de um indivíduo de araucária é muito mais associado ao pinhão, né, do que a própria madeira, né. Então, também uma forma de valorização dessa espécie, né. A erva mate também é um caso interessante, né, porque há muito tempo já é um dos principais produtos do Brasil, né, um produto nativo do Brasil. Do sul do Brasil, disparado, é o principal produto nativo, né, em exploração no sul do Brasil. No entanto, principalmente na década de 80, se incentivou muito o plantio dessa espécie a pleno sol, em monocultivo, né, altamente denso, com grande quantidade de indivíduos, para aumentar a produção e tudo mais. Só que o interessante foi que o mercado dessa planta, especialmente para chimarrão, praticamente rejeitou
essa matéria-prima que vinha desses plantios homogêneos a pleno sol, porque tem um gosto associado, característico, né, da planta que cresce na sombra, planta chamada planta nativa, né? E aí hoje se valoriza e se paga mais, inclusive, por erva mate que vem de áreas cobertas por vegetação nativa, né, do que para a planta que é cultivada como uma monocultura em ambientes abertos, né? Também outra coisa que tem se resgatado muito é o processamento dessa erva mate de forma mais artesanal, né? As pessoas, de certa forma, gostam de experimentar coisas diferentes, né? Funciona assim para o café, funciona assim para vinho, funciona assim para um monte de produtos, né? E aí a erva mate cada vez mais tem ganho espaço, as pessoas querem um sistema mais artesanal de processamento dessa erva mate, porque confere um gosto especial e tudo mais. Essa outra espécie, a aroeira, né, a aroeira vermelha, né, também pouca gente conhece a planta em si, apesar dela ser extremamente comum em todo o litoral brasileiro, né, e aqui mesmo nessa região onde a gente está, é uma espécie extremamente comum de ser encontrada, e pouca gente sabe que esse produto que é vendido nos mercados a um preço caríssimo, que se chama pimenta rosa, é o fruto dessa planta que é a aroeira, que é uma espécie nativa que a gente tem, né? Essa planta também, se vocês procurarem na internet, vão ver a quantidade de receitas, inclusive, com o uso da pimenta rosa ou pimenta doce em todo o mundo, fruto de uma planta que é nativa do Brasil e poucas pessoas sabem e reconhecem essa espécie. De forma geral, né, nós temos um catálogo aí de frutas nativas extremamente grande, né? A quantidade é, né, realmente muito grande, mas se a gente for pensar, a maior parte das pessoas come banana, laranja e maçã, né, assim, disparado, né? E por que que isso ocorre, né? Parte disso é porque a durabilidade dessas frutas nativas ela é baixa, né? O tempo de prateleira, como se fala do ponto de vista comercial, né? Então é muito importante, além de produzir essas espécies, né, o processamento. O processamento ele agrega valor ao produto e ele mantém, de certa forma, essa longevidade do consumo bem maior, né? Então, por exemplo, transformar em sucos, transformar em geleias, sorvetes, polpa, né? É um dos caminhos aí importantes de quem trabalha com o uso desses recursos nativos, né? Aí nas imagens a gente tem butiá, né? Tem as amoras nativas, guabiroba, a, a pitanga, né? Mais conhecida, acho, da maioria, e o physalis também, né? Plantas ornamentais, né? De novo, a gente é o país da maior biodiversidade do planeta e a maior parte das flores que você vai comprar numa floricultura tem origem, né, asiática ou europeia, né? E o que é bastante controverso, né? E então, mas nós temos plantas, né, nativas, né, com grande potencial ornamental, né? Aí algumas delas, né? Por exemplo, o brinco de princesa, que é essa foto central que vocês veem aí em cima, né? É a flor símbolo do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E pouca gente conhece, inclusive, que essa é a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Aliás, alguém sabe qual é a flor símbolo do Brasil? A do nosso estado eu sei que ela é purpurata. Exato, Santa Catarina é Lélia purpurata. Perfeito. A flor símbolo do Brasil, alguém sabe? É o ipê amarelo. Se vocês forem ver, com certeza todos os estados da federação do Brasil têm a sua flor símbolo e sua árvore símbolo. Todos eles têm, né? Então a gente conhece relativamente pouco, né?
Aqui nessa foto central, na parte de baixo, é a flor da goiaba serrana, aquela que eu comentei anteriormente, né? Que os frutos são muito apreciados, né? Aqui na esquerda, embaixo, a gente tem as palmeiras butiás, né? Os butiás. A gente tem várias espécies de butiá no Brasil, né? Principalmente no sul do Brasil. E é interessante porque essa planta foi extremamente contrabandeada do Brasil para a Europa e Estados Unidos. E por que isso? Porque ela é uma palmeira que dá um aspecto tropical aos jardins, mas que resiste ao frio, que são pouquíssimas que resistem ao frio. Então, muitas regiões, inclusive essa região de Curitibanos, as pessoas literalmente venderam, né, deram praticamente essas palmeiras que custam caríssimo na Europa, né, a troco de ter a sua área limpa para poder fazer pastagem ou agricultura. Né? Então, vejam como às vezes a gente valoriza muito pouco aquilo que tem um potencial muito grande. E, como eu falei para vocês, né, já encaminhando aqui, todas essas situações, né, são grandes oportunidades aí para trabalhar com restauração ecológica, né? Principalmente se a gente, de novo, reforçando, né, tem uma demanda muito grande para recuperar as áreas de APP e reserva legal das propriedades agrícolas, né? O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, identificou isso claramente, né? Nós temos aí um volume em hectares muito significativo, falando de Mata Atlântica, mas não é diferente para outros biomas brasileiros, tá? A necessidade de recuperação. E duas dessas possibilidades passam por esse conjunto de técnicas aí da nucleação e dos sistemas agroflorestais, né? Uma outra coisa que é bem importante, né, é essa questão do conhecimento associado aos ecossistemas e às espécies, né? E aí é muito interessante trabalhar com as comunidades locais, com os agricultores, com os indígenas, com os quilombolas, né? Porque eles detêm muita informação sobre as espécies e sobre os ambientes, né? E, de certa forma, a gente ganha muito tempo na medida que a gente ouve eles, né? Incorpora esse conhecimento às práticas que vão ser desenvolvidas e também, dessa forma, a chance de sucesso nas estratégias de recuperação aumenta significativamente, né? Porque senão, obviamente, você vai lá fazer uma estratégia de recuperação, mas quem é o dono da área não está interessado, dificilmente isso vai dar certo, tá? E, por fim, né, imaginar que essa questão não existe solução simples, né, e, como está colocado aí, muitas vezes não vai existir uma solução propriamente. No máximo que a gente vai conseguir é melhorar uma situação que às vezes é bastante complexa e complicada. Então, isso é bastante importante a gente pensar, né? A gente precisa, de certa forma, entender esses ambientes complexos e sempre tentar como a gente pode melhorar ou reduzir o impacto das nossas atividades. E muitas vezes isso significa dar um passo de cada vez, ou seja, aos poucos ir avançando na direção de atividades que sejam menos impactantes e que conservem melhor os ambientes naturais, né? Tudo bem? Esse era o último. Bom, perguntas, pessoal? Porque agora que eu vou passar a tarefa para vocês, né? Até agora eu só estava apresentando a temática. Então vamos para a tarefa propriamente dita. Deixa eu abrir aqui primeiro.
Só de manhã, Laís. Mas hoje de manhã eu esqueci de novo. Nossa, é a segunda vez que eu esqueci de anotar presença em ecologia. Porque ela só abre das 10 até o meio-dia. Vocês estão conseguindo me ouvir de novo? Beleza. Tá. Acho que teve um problema da minha internet aqui que eu desapareci por um tempinho. Tá. Então deixa eu abrir novamente para mostrar a prática para você. Bom, o exercício, então, dessa semana, ele na verdade está dividido em duas partes, duas questões, digamos assim, né? A primeira delas mais relacionada à análise da paisagem como um todo, né? Se vocês lembrarem lá, os elementos que compõem essa paisagem e como analisá-la, né? Nesse caso, a gente tem aqui uma imagem do Google Earth do campus aqui de Curitibanos, da UFSC, e seu entorno, né? Então, para quem não conhece, também pode passar a conhecer um pouquinho mais, né? E aí, basicamente, duas perguntas associadas a essa primeira parte, né? Quantas e quais unidades de paisagem é possível identificar na imagem, né? Então, obviamente, né, que vai variar, não existe uma resposta única para isso, é muito mais para que vocês, de certa forma, tentem treinar um pouco, observar a paisagem e identificar o que é diferente do, né? Então, o que é lavoura, o que é pastagem, o que é reflorestamento, o que é vegetação nativa, o que é corpos d'água, né? Então, esses diferentes elementos aí, né? E a segunda pergunta, né? Qual é a matriz predominante, né? Então, o que é aquilo que tem maior quantidade do ponto de vista, né, de composição dessa paisagem? É óbvio que, do ponto de vista prático, né, existem hoje softwares de geoprocessamento que vão calcular isso com grande precisão, né? Mas não é o caso, é uma estimativa a partir desse levantamento inicial do que compõe essa paisagem e aquilo que vocês imaginam, né, que predomina em termos de quantidade, de tamanho, de área, né? Mas é uma estimativa, né? E a segunda parte desse exercício, vocês têm um mapa, né, um mapa de Santa Catarina e os seus remanescentes florestais, né? Então, aquilo que basicamente ficou, né, de floresta, representado por esses diferentes pontinhos verdes aí, né? Então, a pergunta, ou as duas perguntas quais áreas do estado que você considera prioritária para a conservação, né? Então, a gente tem aí um certo desbalanço entre o litoral, onde se concentra uma maior quantidade, né, dos fragmentos florestais, pelo menos de forma mais contínua, e o interior, né, a região mais oeste, onde a gente tem isso em menor quantidade, muito mais pulverizado em pequenos fragmentos, né? Então, essa é um pouco uma decisão que muitas vezes, né, o pessoal que trabalha em órgãos ambientais, de fiscalização e tal, tem que tomar, né? Se você vai construir ou vai propor uma unidade de conservação, onde que você vai fazer isso, né? E a segunda pergunta, né, como você faria isso? Né? Como você proporia uma estratégia de conservação
para essa área que você está considerando prioritária, né? Você elencou a área prioritária seria essa aqui. Bom, por quê? E como você faria isso, então, a partir, né, dessas informações? De novo, não tem uma resposta única, muito pelo contrário, tem muitas possibilidades de resposta aí, né? O que é o importante é o exercício da argumentação. Então, vocês dizerem o que vocês fariam e por que vocês fariam isso, né? Não é uma avaliação de certo ou errado, mas sim de se foi bem argumentado ou não a resposta. Dúvidas, pessoal? Eu tenho dúvidas sobre a utilização do método de recuperação, como a gente vai descrever, enfim. Precisa ser complexo? Não, nesse momento não. Você pode, por exemplo, vou falar uma possibilidade, né? Ah, eu escolheria essa região aqui e tal por causa disso, disso e disso. Para essa estratégia de conservação ser implementada e tal, a minha proposta seria fazer corredores ecológicos ligando os fragmentos, por exemplo. Tu vai precisar ir além disso do ponto de vista de descrever como eles seriam feitos e tudo mais. Ou uma outra possibilidade, não, eu vou priorizar essa área que tem mais regiões de agricultura, sei lá, não sei o quê, e eu vou trabalhar com os agricultores propondo sistemas agroflorestais. Então, é outro caminho. Eu vou priorizar essa região que tem unidades de conservação e tal, e vou trabalhar com estratégias de nucleação para isso. Então, seria basicamente isso, né? Dar possíveis caminhos de estratégias de conservação. E pode ser outras, vejo que eu falei algumas, mas pode ser outras. Não, tranquilo. É que tem muitas, né? Então, Tem, com certeza, né? E é claro que nesse momento, né, na disciplina de ecologia, o grau, digamos assim, de detalhamento, ele é bem superficial, né? Obviamente, quando vocês fizerem a disciplina de restauração lá na frente, aí tem um projeto de restauração para uma determinada área, daí tem fundamentação e tudo mais. Mas agora é suficiente uma descrição com alguns argumentos. não, tranquilo.